Seja muito bem-vindo, estamos iniciando nosso momento Haja Luz de hoje. Nós dedicamos esse momento a compartilhar alguns trechos das Escrituras e com o simples propósito de compartilhar os pensamentos de Deus, quais são as intenções do Senhor em cada texto que a gente compartilha aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre Mateus 6, no verso 9 ao 13. Esse texto é muito especial porque ele é uma resposta a um pedido dos discípulos a Jesus. Os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para que ele os ensine a orar, assim como João ensinou seus discípulos a orar. E Jesus começa a explicar para eles em todo o capítulo 6, mas aqui a gente tem a oração do Pai Nosso e eu quero compartilhar com você essa oração hoje e que a gente medite junto em 4 blocos de entendimento que a gente vai falar sobre ela e que isso possa edificar a sua vida. Então vamos à leitura. Por essa razão vós orareis, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Bom, eu quero dividir primeiramente o Pai Nosso em 4 partes. A primeira parte é do versículo 9. O primeiro bloco fala sobre um Pai Nosso, uma estrutura familiar. Então eu quero dividir com você, nesse primeiro bloco, uma família que eu pertenço. Ele é o Pai e nós somos filhos, e quando o texto diz nosso, está se referindo a mais pessoas, está se referindo a um conjunto de pessoas. E onde tem um pai, existe uma família, existe uma estrutura espiritual gerada a partir da paternidade. Paulo fala aos Efésios que toda a paternidade nos céus e na terra provém de Deus. Dele deriva-se toda a paternidade no céu e na terra. Ou seja, tudo que foi criado, tudo que é visto, toda a essência, toda a vida provém dele. Por isso que iniciamos entendendo quem ele é, Pai. Pai no sentido daquele que nos ama, que nós somos filhos. Pai no sentido daquele que criou todas as coisas, daquele que de si originou tudo. Então, reconhecendo a sua autoridade e nos colocando na nossa posição de filhos, nós iniciamos o nosso contato, a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, ou seja, que está assentado em um lugar celeste, que está governando sobre tudo, santificado seja o seu nome. Santificado, o nome do Pai já é Deus, Yahweh, Jeová, como você quiser o chamar. Ele é santo, mas quando eu declaro santificado, eu estou dizendo que esse nome seja separado de todos os outros nomes, que esse nome seja elevado acima, que esse nome seja distinguido como o nome maior do que todo nome. Então, quando nós lemos isso, Pai Nosso, a primeira coisa que nós precisamos entender, Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E como Jesus ensinou, que pai que o filho pedir pão vai dar uma cobra? Se vós que sois maus sabei dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos nos aproximar dele com a consciência correta de quem somos, de quem ele é, de onde ele está e dessa realidade do seu nome, que o seu nome está separado acima de todo nome. O nome do Senhor fala de quem ele é, ou seja, o seu nome é santo, é santificado, santificado por mim, separado por mim, porque esse nome é santo, esse nome é especial, não é um nome comum. Então a primeira estrutura que eu quero trazer é que você e eu temos uma família que nós pertencemos. Pertencemos a uma família que está conectada com os céus, que está conectada com a realidade de Deus. O segundo bloco é o versículo 10, que fala: venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente lê isso, venha o teu reino, nós logo entendemos que ele está vindo de um outro lugar. Ele está vindo da onde? Dos céus, do lugar onde Deus está. E quando nós pedimos, venha o teu reino, para que a sua vontade seja feita, logo nós entendemos que o reino de Deus é a estrutura básica para que a sua vontade se cumpra. O reino de Deus é um conjunto de leis, fundamentos, princípios, é uma estrutura espiritual no qual Deus é o rei governante, Jesus é o Senhor, que nós modelamos e entendemos a imagem de Deus, de como nos comportar nessa terra. Portanto, o reino de Deus é a estrutura essencial que nós precisamos para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Sem o reino, sem as leis do Senhor, sem o modo de vida de Deus, sem o pensamento de Deus, sem a matriz de Deus, sem a ideia principal, nós não podemos ver a vontade de Deus sendo feita nessa terra. Porque nos céus o reino de Deus é sublime e perfeito. Nos céus já existe um governo soberano, não há oposição a esse governo, não há vontades divergentes no céu. Pelo contrário, existe um Deus, uma só vontade, um só fluir, não diferente da terra, pois os homens criaram as suas próprias vontades, as suas próprias maneiras, os seus próprios reinos, os seus próprios modos de governar. E quando nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, tudo que fizemos fracassou. Nós precisamos que você nos dê a estrutura onde você governa plenamente, porque nós queremos viver a tua vontade. Então, esse segundo bloco dessa oração fala de um reino que precisa vir, um reino que nós precisamos pisar sobre ele. Para quê? Para que a gente possa viver a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, ou seja, algo do céu seja materializado na terra. Mas qual é a estrutura que pavimenta essa vontade? O reino de Deus. O reino de Deus é todo o conjunto da sua obra, toda a sua palavra, tudo que ele fez desde o princípio. E essa vontade precisa ser feita na terra da mesma forma que é feita no céu. Ou seja, essa segundo bloco fala de uma conciliação de céus e terra. Fala de um coração que diz, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero que você venha para que eu viva aquilo que você me propõe. Eu quero a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu sei que você é perfeito. Portanto, eu clamo para que o teu reino venha sobre a minha estrutura e que eu viva sobre a sua estrutura, não sobre a minha estrutura, sobre a estrutura dos homens, sobre a estrutura caída. Então esse segundo bloco é muito importante e fundamental. Depois que nós reconhecemos um pai, a família que pertencemos e separamos o seu nome acima de qualquer outro nome, nós clamamos agora que o reino venha, que para que a vontade de Deus possa ser realizada na terra, é necessário que o reino venha, é necessário que haja uma conciliação de céus e terra, para que a gente viva aqui aquilo que Deus nos propõe. Vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco são os versículos 11 e 12, que fala, dá-nos hoje o nosso pão diário. Eu vou ler o versículo 11 primeiro. O pão diário fala de um sustento, de uma recorrência, de algo que ele faz. Existe um grande engano nos homens de achar que nós mesmos nos sustentamos, é o nosso trabalho quem nos traz o mantimento e o sustento. Pelo contrário, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem sustenta as aves, é Deus quem sustenta os animais, é Ele quem sustenta o mundo e é Ele quem nos mantém vivos. Esse pão não é apenas um alimento físico, é também, mas é um alimento espiritual, é um alimento de vida, é aquilo que nos mantém vivos. E nessa primeira frase está dizendo, nos dá hoje o pão de hoje. Isso nos faz entender que todos os dias Deus tem um pão, uma provisão, uma palavra, um entendimento para esse dia. Todos os dias, dentro de uma ideia de relação, de que eu sou filho, de que Ele é pai, de que o seu reino está vindo, Ele tem uma proposta, Ele tem uma maneira,
Ele tem algo para que me sustente, porque Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra é o próprio Cristo revelado. Precisamos receber hoje o pão de hoje, o entendimento de hoje. Precisamos confiar de que Ele vai nos prover também fisicamente, com o alimento, com o sustento, mas Ele quer, na verdade, nos dar muito mais do que apenas um pão para comer e matar a nossa fome. Ele quer nos dar a resposta do anseio da nossa alma, que é Cristo, o seu Filho. E o versículo 12 fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é muito forte, porque dívidas são pendências, são coisas que nós pegamos algo e não podemos pagar, e por isso eu estou devendo. Então Deus perdoa as nossas dívidas, ou seja, as nossas faltas, as coisas que nós erramos e pecamos que nós nem mesmo sabemos. Muitas são as leis e muitas são as transgressões que cometemos diante das leis do Senhor. E quando nós falamos: Senhor, o meu coração não vai parar nada nele, eu vou liberar e perdoar a todos aqueles que me ofendem, aqueles que devem a mim, porque é assim que você faz comigo. Eu creio que nada me separa de você, não tem nenhuma dívida que possa ficar diante de mim e de você, porque você me perdoa, você me libera dessa dívida, porque eu aprendi, da mesma maneira que recebi do Senhor, liberar também as pessoas. Esse é um código, esse é um princípio muito forte, é um princípio espiritual, que nós precisamos liberar as pessoas das suas dívidas da mesma maneira que nós fomos liberados das nossas dívidas. Porque muitas vezes não conseguimos perdoar, nos falta o pão diário, nos falta o reino, nos falta a vontade, nos falta reconhecer que o seu nome é santo e separado, e nos falta o contato com um Pai de amor que nos ama, que libera as nossas dívidas. Porque assim que você recebe graça, logo você pode dar graça. E muitas pessoas não conseguem dar o perdão porque não se sentem perdoadas, porque elas não se perdoaram também. E o Senhor aqui está dizendo para que a gente ore que as nossas dívidas sejam perdoadas, porque nós também estamos perdoando as dívidas das pessoas, as expectativas que temos sobre elas, as frustrações que elas nos fizeram. E libere isso. Você não tem que perdoar apenas ofensas, você tem que perdoar expectativas, você tem que perdoar as pessoas por não serem como você gostaria que elas fossem. Você tem que liberar as pessoas por muitas vezes não fazerem as coisas como você queria, e você precisa perdoar. Perdoar é liberar, deixar ir. Perdoar é não ter mais nada a acusar, não ter uma dívida, um escrito, nada anotado, não tenha nenhuma observação sobre ninguém, porque eu aprendi a liberar essa pessoa. Então, esse terceiro bloco fala de uma provisão que me sustenta na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, e fala de algo que acontece dentro de mim, que me faz ser como um rio que flui, nada para no meu interior. Então não seja, meu querido, uma represa que guarda coisas, ressentimentos, rancores, acusações, dívidas, ponderações, observações sobre os outros, mas seja um rio que libera, que flui, porque Deus está fazendo isso comigo, com você. E nós vamos para o último bloco, um Deus que me conduz. No versículo 13, ele fala: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele termina dizendo: Senhor, não nos conduzas à tentação do maligno. Tiago nos ensina que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. O tentador, ele tenta nos seduzir, mas ele só pode seduzir alguém que tem um desejo. Então, ser conduzido a uma tentação significa que dentro de você ainda existe um desejo por praticar algo que não é bom, que não vai fazer bem para você. Um desejo de pecado faz com que o pecado te atraia a ele. Se você não tiver o desejo dentro de si, logo você não vai ser atraído. Porque Jesus não caiu na tentação no deserto, porque ele não tinha desejo. Satanás ofereceu os reinos do mundo,
ofereceu a grandeza, ofereceu muitas coisas a ele. E por que ele não foi seduzido? Porque ele não caiu na tentação? Simplesmente porque o seu coração era um coração que já estava pronto a renunciar. Simplesmente porque o seu coração tinha apenas um Deus, ele tinha um alimento diante de Deus, uma relação diante de Deus que ele não poderia trocar por nada. Portanto, Senhor, não nos conduzas à tentação, ou seja, livra-nos para que o nosso coração não nos engane, para que não sejamos atraídos pelos nossos próprios desejos, porque você é dono do reino, você é dono do poder e dono da glória para sempre. Todas as vezes que orarmos, inicie as suas orações entendendo quem você é, filho, entendendo a quem você fala, um pai, e entendendo que você faz parte de uma família. Ele é um pai nosso. E comece compreendendo que o seu nome é santo acima de tudo. E busque esse reino para que a vontade dele se cumpra. Muitas vezes a vontade de Deus não pode acontecer, porque o reino de Deus ainda não veio nessa área da tua vida, mas que você possa clamar nesse dia para que o reino de Deus venha e para que a vontade de Deus possa ter um livre fluir na sua vida em todas as áreas. Fica aqui um grande abraço, nós estamos finalizando mais esse momento Haja Luz, e que você possa compartilhar esse vídeo se te edificou com outras pessoas, com outros irmãos, para que essa mensagem alcance mais pessoas e possa abençoar a vida de muitas famílias e muitas pessoas nessa terra. Um forte abraço.